Oi, pessoa, ou quem tá vendo esse vídeo aqui. Esse vídeo é mais por causa do trabalho, né? E para demonstrar as leis de Newton na minha concepção, do meu jeito, o que eu estudei que seja, né? Bom, as leis de Newton são divididas em três leis, né? A 1, a 2 e a 3. E daí no vídeo eu vou mostrar cada uma por uma, mas primeiro eu vou falar o que são as leis de Newton e depois eu vou fazer um exercício, né, do vestibular para demonstrar. Bom, primeiro, em geral, o que são as leis de Newton? As leis de Newton possibilitam e constituem a base primária para a compreensão dos comportamentos estáticos e dinâmicos dos corpos materiais. O que isso significa? Com as leis de Newton, você consegue ter uma melhor concepção da base primária da física. E agora eu vou demonstrar o que é cada uma das leis de Newton, né, dando exemplos dela. E já vou pedindo desculpa se eu não estiver falando direito ou se estiver muito ruim a imagem, mas é que eu nunca fiz esse negócio antes, então eu não sei. Bom, a primeira lei de Newton é a inércia. O que a inércia fala? A inércia demonstra que um corpo que está parado, está em repouso, né, tende a permanecer em repouso, assim como um corpo que está em velocidade em movimento tende a permanecer em movimento, até que uma força maior seja exercida sobre ele. Bom, como exemplo dessa força maior exercida sobre ele, tem um exemplo do cinto de segurança, que seria como se você estivesse andando num carro e você tem que frear muito bruscamente para o carro não capotar, né, e tudo mais. Assim, o cinto de segurança que estava permanecido em repouso vai ter que se movimentar sobre a força maior, que seria a força maior do seu freio, né, para que você não se acidente e tudo mais. Assim como o encaixamento de martelo e as brecadas. Bom, já na segunda lei de Newton é a lei da dinâmica. O que seria a lei da dinâmica? É a segunda lei de Newton, mostrada que a força resultante, que a gente conhece melhor como Fr, atua sobre um corpo, que seria a massa, né, por sua aceleração, que seria o A. E a segunda lei de Newton, na verdade, é mais uma fórmula, né, que seria F é igual a m vezes A, que seria a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Por exemplo, uma pessoa empurrando um botijão de gás em um caminhão de supermercado, que é uma pessoa fazendo força sobre uma massa que causa uma aceleração. E essa seria a segunda lei de Newton. Já na terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. O que seria a lei da ação e reação? A lei da ação e reação mostra a força entre dois corpos. Vou dar um exemplo do corpo A e do corpo B. Quando o objeto A, quando o corpo A, né, no caso, exerce uma força sobre o corpo B exercerá a mesma força para o corpo A. Ou seja, cada ação tem uma reação, né? O corpo A faria uma força no corpo B e o corpo B teria a reação de fazer uma força no corpo A. Por exemplo, uma pessoa correndo. Quando uma pessoa corre, ela, ela exerce uma força sobre o chão, né? Assim mesmo como o chão, fazendo uma força de impulso contra ela, né? Tipo, ela faz uma força contra o chão e o chão faz uma força de impulso, assim, zoom. Assim também como o martelo no prego e a pedra na areia. Bom, esse seria em geral as três leis de Newton, né? Dando um resuminho aqui. E agora vamos pro exercício. O exercício eu peguei lá da PUC de Minas Gerais e eu peguei do site Questões de Vestibulares. 1. Considerando-se o conceito da massa de um objeto pode ser, ou seja, ele quer saber qual seria o que demonstra a massa de um objeto. A massa de um objeto depende do valor da aceleração da gravidade. E não, ela não depende do valor da aceleração da gravidade. A massa depende da quantidade de material que o constitui em um objeto. E a C seria a massa e o peso são a mesma quantidade de. Não são a mesma coisa.
E a resposta certa seria a B, que a massa depende da quantidade de material, né, em seu corpo, em seu objeto. E é isso aí. Valeu.